Eu vou provar. Então você está dizendo que o primeiro contato para a tua contratação, para que então você hackeasse o presidente Bolsonaro, sua família e também Adélio Bispo, parte do secretário Gilberto Kassab, é isso? Sim, Gilberto. Quando você trata da tua contratação para hackear Bolsonaro, a família Bolsonaro, Flávio, Eduardo, Carlos, você também trata da sua contratação para hackeamento de Adélio Bispo. Você já inclusive mostrou aqui uma conta, uma primeira amostra de que hackeou aquele cidadão morador de Uberaba naquele momento. E aí o Fabiano Golgo, na sua entrevista aqui, nos dá uma pista que nos leva ao nome da política paulista, que tem forte influência sobre o governo estadual e forte influência sobre o governo federal. Entendo eu que diante do que se constrói no poder hoje no Brasil, o que você tem a dizer, o que você tem a mostrar, é uma bomba. É uma bomba. Vejo eu que é a implosão deste modelo da república que temos hoje no Brasil. Porque se de fato, juntando o Lé com Cré, é quem nós imaginamos ser, penso eu que você vai ter provas robustas, documentado, para assegurar essa denúncia que você está disposto a fazer, para então a gente ter a oportunidade de passar o Brasil a limpo, para que a gente de fato tenha a possibilidade de entender o que aconteceu ali, naquele momento de 2018. Por exemplo, Patrick, você tem, e deve ter certamente, os extratos bancários, né, do pagamento que você deve ter recebido naquele momento, do depositante, enfim, você deve estar guarnecido, você deve estar respaldado diante do que você está disposto a fazer pela tua vida, pensando na sua mãe, pensando na sua avó e certamente pensando no Brasil. Porque o que nós temos, né, e o que nós precisamos mostrar é que existe a possibilidade de passarmos o Brasil a limpo. E que Brasil a limpo é esse que a gente quer? A partir da investigação, né, por meio da versão apresentada pelo Patrick, e que a gente possa, então, buscar uma verdade, uma resposta de uma pergunta que o Brasil se faz até hoje. Patrick, você está municiado, extratos bancários, documentos, enfim, você está guardado por isso, Patrick? Alexandre, eu sempre estive, inclusive nos documentos de processo que você vai disponibilizar o link, né, que eu vou entregar no Drive, ali tem fragmentos de um dos relatórios que eu estava escrevendo, porque quando a polícia soube que eu estava relatando este fato, inclusive sobre o Adélio, eles fizeram busca contra um dos meus advogados, só que o advogado excluiu o documento antes, só que eles conseguiram, através desses softwares da polícia, reconstruir parte desse documento. E na época, a contratação, como eu já abordei essa questão, o Fabiano também abordou, né, foi ali o presidente Bolsonaro, dos filhos, né, fazer um levantamento da vida. Eu trouxe a questão aqui do Luciano Bivar, foi o presidente do partido ali, que ele se lançou candidato. Teve inclusive eu apresento o Facebook dele, que quem cuidava era um assessor dele que se chama Jorge Francisco. Eu apresento ali, tem a questão do Michel Temer, da filha dele Maristela, até um escritório dele de advocacia que ele tem ali em Pinheiros, do Gilmar Mendes e do Aécio Neves e da Andrea Neves. E deste cidadão, Adélio Bispo, né, eu já apresentei aqui até uma conta de telefone dele na época, de um deles dele em Uberaba. E claro, eu tenho pagamentos, eu tenho toda a minha movimentação de carro para ir me encontrar com a pessoa, inclusive por um aplicativo que está até desativado no Brasil, que é o Cabify. Todos os voos, encontros em São Paulo, encontros em Brasília, né? Eu tenho as datas dos voos, inclusive. E assim, é com muita tranquilidade, Alexandre, e a gente entende por que essas coisas não avançam. Porque quem pediu para fazer levantamento sobre o presidente Bolsonaro e o Adélio, em maio de 2018, foi o seu secretário de governo, Tarcísio, o Gilberto Kassab, que anda ligando e fazendo de tudo para me extraditar. O Gilberto Kassab. Foi ele. E eu vou provar que foi ele. Eu vou provar. Então você está dizendo que o primeiro contato para a tua contratação, para que então você hackeasse o presidente Bolsonaro, sua família e também Adélio Bispo, parte do secretário Gilberto Kassab, é isso? Sim, Gilberto Kassab. Gilberto Kassab. Bom, você pode imaginar o que significa a partir de agora
a tua vida... E na época, na época o Temer, ele foi ministro da Dilma, e quando a Dilma estava saindo lá para o impeachment, ele pede demissão antes, aí ele volta, quando o Temer assume, não é? Nós temos encontros em São Paulo, temos encontro em Brasília, né? Inclusive lá no aeroporto a gente se encontrou numa loja da Calvin Klein que tem ali. Inclusive ele até comprou para mim um blazer, uma camisa branca e uma calça, pagou R$1.500. E na época, eu até vi, eu estava morando no Rio Grande do Sul, eu fui ver uma casa, um carro importado para comprar, né? Tem a corretora que eu procurei, as pessoas tiraram cópia dos meus documentos, eles vão lembrar disso aí, como é que eu teria condições de comprar uma mansão daquela lá em Gravataí? Eu tenho como provar, tudo isso aí. E é o cara que fica ligando, né? Que fica para eu ser extraditado, é o cara que fica ligando para barrar todas essas investigações, por quê? Porque o problema do Kassab não é, né? Quando eu descobri aquela relação do Potati, o primo com a Mara Gabrilli e com o Kassab, para mim foi uma grande infeliz coincidência. Né? Eu falei, gente, isso não pode estar acontecendo. Mas óbvio que ele não tá segurando isso aí por causa de Potati. Não é por causa de Potati, o delegado lá do interior. O problema do Kassab é comigo. Né? E ele achava que eu não ia vir falar dessa história. E eu achava também, o Alexandre, que quando eu tocasse esse assunto novamente, ele ia parar de barrar essas investigações. Eu tinha certeza disso, porque ele ia ficar com medo. Não é? Mas ele não para. Né? A minha família continua sendo perseguida. Minha mãe depois em São Paulo, eles prometeram manter essas investigações em São Paulo, eles mandaram para Araçatuba, então eu tô cansado dessa palhaçada, né, de jornalista que eles mandam entrando em contato aqui com a Embaixada do Brasil, não é? Inclusive a Embaixada do Brasil recebeu até ameaças contra mim, tá? Eu tô até com medo, eu vou até me encontrar com as autoridades aqui da Sérvia, porque eu tenho medo, eles mandam alguém aqui na corte, pega meu endereço, vem aqui onde eu tô, né, porque o meu endereço aqui é notificado na corte, né? E assim, e todo mundo, aí você vê um secretário de joelhos, né, um governador de joelhos, por quê? Porque é o cara que manda na política. São Paulo é o cara que manda na política nacional, é o cara que tem mais de 300 prefeituras em São Paulo, é o cara que tem o governo do Paraná, é o cara que tem a prefeitura do Rio de Janeiro, é o cara que tem 3 ministros do governo Lula, né? E ninguém apura. Por quê? Por quê? Né? E aí essa campanha é para descredibilizar o Patrick. Então eu vou colocar os documentos e eu vou provar. Eu faço questão de compor onde que for. No Congresso Nacional, na Polícia Federal, onde que for, na Liga da Justiça, como diz o governador, eu vou provar que quem mandou fazer levantamento do presidente Bolsonaro e do Adélio Bispo foi o secretário de governo do Tarcísio, Gilberto Kassab. E foda-se.